Você sabe o que é TDAH? O transtorno de déficit de atenção com hiperatividade é um transtorno neurobiológico que aparece na infância e frequentemente acompanha o indivíduo por toda a sua vida. Na população mundial, ele atinge de 3 a 5% das crianças. O TDAH se caracteriza por uma combinação de dois tipos de sintomas: a desatenção e a hiperatividade e impulsividade. Mas será que o TDAH tem causas apenas biológicas? Acho que esse é o fenômeno mais preocupante da atualidade, que eu chamaria como patologização, da infância, porque eu acho que engloba a medicalização, mas também engloba a psicologização, que eu sempre gosto de enfatizar, porque a medicalização transforma um monte de coisas que não são médicas em problemas médicos, então acaba se traduzindo num diagnóstico médico e num medicamento, tratamento, e aí vem solidão, angústia, o fato de estar tendo violência em casa, questões de todo tipo acabam sendo simplificadas, que eu acho que esse que é o grande problema. Mas então, por que diagnosticamos? É a nomeação de sintomas, etiologia, tratamento que recebe o nome X, que é uma doença. Por que isso é importante? Isso é importante para se estabelecer uma linguagem comum entre as pessoas que cuidam, que lidam com as questões de adoecimento, de doença, para você saber do que você está falando. Eu acho que qualquer classificação, a gente tem que saber por que ela existe, E eu acho que a gente tem que tomar cuidado para distinguir entre uma classificação e uma explicação. Eu acho que quando a gente dá um rótulo para uma coisa, por exemplo, no caso da educação, hiperatividade, déficit de atenção, autismo, seja lá qual for o rótulo que a gente dá, a gente tem que lembrar que isso é um adjetivo, não é uma explicação. A gente está tentando fazer um resumo de o que a gente observa nesse padrão. Então, uma criança que a gente descreve como hiperativa, a gente precisa lembrar que hiperatividade é um jeito de eu descrever como ela se comporta, E não uma explicação de por que ela se comporta, porque senão eu começo a procurar qual é a coisa da hiperatividade que está lá dentro dela. E o caminho que a gente tem achado melhor é entender como é que esse modo dela ser e se comportar impacta no ambiente escolar dela. Então, será que ela tem um ambiente escolar que promove mais dessa agitação que ela tem? Ou ela tem um ambiente escolar que consegue de algum jeito direcionar ou redirecionar qualquer agitação, A mesma coisa seria para qualquer outro tipo de nome ou diagnóstico que a gente dê. Por exemplo, você fala que alguém é agressivo. O que eu quero dizer com isso? Então, uma criança agressiva, você não está dizendo que ela tem uma agressividade. Do nosso ponto de vista, você diria que ela se comporta de um jeito que a gente chama de agressivo. Ela bate, ela xinga, ela faz coisas. Então, você vai ter que ver como é que esse modo dela agir no mundo interfere, conduz as relações dela. É o tempo inteiro que ela é assim, não é o tempo inteiro que ela é assim. Então, esse é o primeiro cuidado. A gente tem que saber que diagnósticos são rótulos, não são explicações. É um jeito rápido da gente se comunicar, mas não é uma explicação. E aí a medicação ou a medicalização entra exatamente aí, A gente tem que tomar cuidado para achar que quando a gente está dando uma medicação, a gente está tratando um problema. Então, se a gente entender que hiperatividade não é uma doença que a pessoa tem, mas é um jeito dela se comportar no mundo, um padrão, quando você dá a medicação, você não está tratando uma doença como se estivesse tratando uma gripe, Então, eu acho que a gente tem que pensar na medicação enquanto, pelo menos é o jeito que eu gosto de imaginar, é como se fosse uma muleta. Então, se você está com algum problema, pé machucado, você vai usar uma muleta para você poder conseguir se locomover de um certo jeito, mas é necessário que você aprenda alguma coisa para não precisar mais da muleta, Então, eu acho que a medicação também, que eu acho que na educação é importante saber, a medicação não ensina nada. A medicação talvez abra um espaço para que você possa ensinar. Então, eu já atendi alguns casos em que a criança tinha sido diagnosticada com hiperatividade ou alguma desatenção, e aí o médico resolveu começar com a medicação e eu vi uma diferença brutal na criança, assim, em termos da capacidade dela de fato ficar mais tempo focada em uma atividade.
Mas só a medicação não faz ela aprender. Ela já está ali com um déficit enorme. Então, agora que ela está com aquela medicação que de algum jeito promove uma disposição nova para aprender, agora é que entra a situação de ensino. Agora, se eu já não tenho uma boa situação de ensino, né, ou se essa criança aprendeu a fazer outras coisas que não é ela se concentrar ali, não tem medicação que resolva. Então, a medicação, acho que tem que estar claro que ela é uma muleta. É uma coisa que possivelmente é temporária e que possivelmente não ensina a pessoa a andar. Ela ajuda a pessoa a aprender a andar. Mas quem vai ensinar a andar vai ser a circunstância toda de sala de aula, o professor. Então, a medicação pode entrar como uma ajuda, mas não como uma solução. Na maioria dos casos, o tratamento envolve a administração de um medicamento denominado Ritalina. Este atua como um estimulante do sistema nervoso central, potencializando as ações de suas substâncias cerebrais, a noradrenalina e a dopamina. E aí a medicação ou a medicalização entra exatamente aí, né? A gente tem que tomar cuidado para achar que quando a gente está dando uma medicação, a gente está tratando um problema. Então, se a gente entender que hiperatividade não é uma doença que a pessoa tem, mas é um jeito dela se comportar no mundo, um padrão, quando você dá a medicação, você não está tratando uma doença, como se estivesse tratando uma gripe, né? Então, eu acho que a gente tem que pensar na medicação enquanto, pelo menos é o jeito que eu gosto de imaginar, é como se fosse uma muleta. Então, se você está com algum problema, pé machucado, você vai usar uma muleta para você poder conseguir se locomover de um certo jeito, mas é necessário que você aprenda alguma coisa para não precisar mais da muleta, né? Então, eu acho que a medicação também, que eu acho que na educação é importante saber, assim, a medicação não ensina nada. A medicação talvez abra um espaço para que você possa ensinar. Então, eu já atendi alguns casos em que a criança tinha sido diagnosticada com hiperatividade ou alguma desatenção, e aí o médico resolveu começar com a medicação e eu vi uma diferença brutal na criança, assim, em termos da capacidade dela de fato ficar mais tempo focada em uma atividade. Mas só a medicação não faz ela aprender. Ela já está ali com um déficit enorme. Então, agora que ela está com aquela medicação que de algum jeito promove uma disposição nova para aprender, agora é que entra a situação de ensino. Agora, se eu já não tenho uma boa situação de ensino, né, ou se essa criança aprendeu a fazer outras coisas que não é ela se concentrar ali, não tem medicação que resolva. Então, a medicação, acho que tem que estar claro que ela é uma muleta. É uma coisa que possivelmente é temporária e que possivelmente não ensina a pessoa a andar. Ela ajuda a pessoa a aprender a andar. Mas quem vai ensinar a andar vai ser a circunstância toda de sala de aula, o professor. Então, a medicação pode entrar como uma ajuda, mas não como uma solução. Adianta medicar? Óbvio que não. Né? A questão não é medicar o aluno para ele ficar quieto prestando atenção. A questão é criar condições que favoreçam um aprendizado, um ensino mais apropriado, que os alunos possam participar. De acordo com o Instituto Brasileiro de Defesa dos Usuários de Medicamento, nos últimos anos, o consumo de Ritalina aumentou em 1.616%. No ano de 2000, foram vendidas 71 mil caixas e em 2008, este número chegou a 1.147.000 caixas. Mas e aí? O que podemos fazer? Bom, eu acho que não tem outro jeito da gente lidar com isso que não seja uma aproximação calorosa com essas crianças, sabe? Respeitosa às suas singularidades, por mais difíceis que sejam de lidar, porque são crianças jovens. O adulto tem uma obrigação ética, sabe, de acolhê-lo, por mais atrapalhado, mal educado que for, porque também é responsável pela sua educação, de se aproximar da família, né? Uma aproximação que também não seja condenatória. A gente precisa parar de julgar as pessoas, julgar mãe, pai, criança. A gente precisa ouvir de verdade. Então, eu acho que tem algumas pesquisas que mostram mudanças muito grandes se a gente começar a olhar para a relação que a criança estabelece, principalmente com o professor, e se o professor conseguir entender a importância que ele tem em manejar essas situações. Só que a situação, aí entra para a segunda parte da pergunta. Acho que a situação de sala de aula não permite que o professor tenha um olhar tão individualizado.
Eu acho que para o professor fica uma coisa tão caótica, de tantas pessoas ali fazendo tantas coisas diferentes, que imediatamente é melhor que ele brigue, que ele dê bronca. E isso, no longo prazo, vai criando só mais uma dinâmica de mais contra-agressão, de mais indisciplina. E então eu acho que a gente precisava de uma circunstância escolar melhor, no sentido de ser mais individualizado, eu conhecer melhor cada um dos alunos, que desempenho ele tem, e aí outra coisa, de estabelecer objetivos claros. Eu acho que às vezes a gente estabelece objetivos para a educação que não são claros e a gente não sabe dizer se o aluno aprendeu ou não aprendeu. Então, eu acho que não está claro onde a gente quer chegar e da onde o aluno parte, é mais fácil a gente saber que caminho tem que traçar. Então, o aluno, por exemplo, que consegue escrever 2, 3 palavras, talvez ele esteja melhorando, porque ontem ele escrevia só uma. Agora, se ele faz isso já há muito tempo e não melhorou, é porque tem um problema. Então, acho que a gente precisa saber que história esse aluno tem, o que ele sabe fazer, o que ele não sabe fazer. Na verdade, o que você tem que mudar são as estratégias, né? Sei lá, tentar trabalhar com coisas mais lúdicas que consigam prender a atenção dessa criança. Eu sei que falar é fácil numa sala de 35, 40 crianças. Mas é possível sim, não é impossível. Atividades diferenciadas, se ela é hiperativa, por exemplo, normalmente ela tem muitas, né? Tem a oralidade desenvolvida. Então, trabalhar, por exemplo, com a criança, peças teatrais em sala de aula, dê uma função para essa criança. Olha, você vai ser o diretor. Né? Eu já vi coisas assim surpreendentes com crianças que ninguém dava nada. Você mudou o tipo de estratégia, começa a dar funções para ela, que ela começa a mostrar realmente quem ela é. Você vai avaliar por outras habilidades, não necessariamente só a língua portuguesa e a matemática. Entender o nosso poder em lidar com essas situações. A gente é mais importante do que parece. A gente não está só lá reproduzindo conteúdo, escrevendo coisa em lousa. A gente está ali se relacionando com aquele aluno. Então, o modo como a gente se relaciona faz completamente a diferença no modo de aprender daquele aluno. Mas eu acho que é isso. O professor também é uma pessoa que está sujeita a um monte de coisas e eu acho que é quase covarde da minha parte exigir que esse professor, além de tudo que ele está fazendo, todas as pressões que ele tem, ele consiga fazer isso. Então acho que a gente precisa de uma mudança mais global na instituição de ensino, de entender para que ela serve, como é que é o melhor jeito de um indivíduo aprender, qual é o melhor jeito de ensinar. E aí eu acho que a gente vai conseguir ter a medicação para o propósito que ela tem, que é ajudar indivíduos que sofrem com uma dificuldade de se engajar nessa circunstância que a gente inventou. Porque tem pessoas que sofrem por causa disso. E aí a medicação vai ser útil. O problema é que a gente está usando ela para uma outra coisa, que não é cuidar das pessoas que estão sofrendo com isso, mas é cuidar das pessoas que não estão conseguindo resolver o problema daquela que sofre com isso.